Senhor nosso. Quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Aqui está um salmo que glorifica o nome de Deus. O salmista está contemplando a natureza, a criação de Deus, e está engrandecendo a Deus, vendo tudo à sua volta e glorificando a Deus. Ele se dirige dessa maneira: ó Senhor, Senhor nosso. Deus é o nosso Senhor, aquele que tem direito na nossa vida. Dentro do Salmo, por que ele tem direito na nossa vida? Por que ele é Senhor? Porque ele é o Criador, e sendo o Criador, ele tem direito sobre a sua criatura. Dentro do contexto do Salmo, Deus é o meu Senhor porque ele é o meu Criador, porque ele é o teu Criador, então ele tem direito sobre a sua criatura, ele tem direito sobre a obra de suas mãos. E eu e você, que foi nos dado inteligência, nós reconhecemos essa dignidade de Deus. Quando você vai em Apocalipse, você encontra no texto de Apocalipse, dizendo que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por que ele é digno? Ali em Apocalipse é porque ele fez uma obra de redenção. Além de Criador, ele é Redentor. Então eu reconheço a grandeza de Deus, porque ele é meu Criador, e além de ser o Criador, ele é o nosso Redentor. E aqui o salmista está então louvando o nome de Deus. Afinal de contas, Deus se faz conhecer, Deus se revela de tal maneira que as pessoas venham adorá-lo. Deus, ao longo da história, criou para si um nome. Tudo que ele faz para a glória dele. Tudo que ele age tem um propósito. As coisas de Deus têm um propósito. E o propósito que o salmista vê aqui é que o nome dele seja glorificado. O salmista está admirando o nome de Deus. Ele está vendo a grandeza do nome de Deus. Nós, muitas das vezes, somos tentados a pensar que nós somos obra do acaso, que você apareceu aí de uma evolução, que o ser humano foi evoluindo, mas as Escrituras ensinam criação. As Escrituras ensinam desde Gênesis que Deus é o Criador de todas as coisas. E você encontra nas páginas das Escrituras ensinando que a natureza é criada por Deus, e nessa natureza você encontra Deus, nessa natureza você vê Deus. A natureza ensina que existe um Deus. A natureza ensina que existe um Criador, e nesse Criador nós o conhecemos pelo seu nome. Tudo que Deus faz é para glória sua, para louvor da sua glória.
E o salmista olha para a natureza e vê na natureza Deus. E nós que temos os olhos abertos, olhamos para a natureza e vemos na natureza Deus. Tudo proclama a glória de Deus. Salmo de número 19. Que um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. E sem linguagem, sem fala, a natureza aponta para um Criador. Tudo que você compra na loja de material eletrônico, tudo tem um Criador. O relógio teve um autor, um Criador. O aparelho de som tem um Criador, tem um autor, tem alguém que inventou aquilo ali. E nós olhamos para a natureza e sabemos que a natureza está nos dizendo que existe um Criador. Existe alguém que criou aquilo ali. Não apareceu assim numa varinha de condão, ou de um macaco, ou de um bicho, ou de uma explosão. Deus é o Criador de todas as coisas. Porque aqui está escrito que Deus colocou o nome dele lá, e ali ele colocou nos céus a glória dele. Mas tudo bem, tem gente que olha para lá e ao invés de adorar o Criador, adora a criatura. Está cheio de gente que olha para o sol e adora o sol. Existem pessoas adorando as coisas, afinal de contas, se adora até a imagem de outro homem, se adora a imagem de animais, se faz imagem de animais e se dobra diante dele, se dobra diante de um pau, uma pedra, uma coisa feita de gesso. Mas nós que temos entendimento, olhamos e adoramos a Deus. Então Deus criou para si um nome. Você volta lá no passado, Deus cria para si um nome não somente através da criatura, mas da criação, mas Ele também cria um nome através dos seus atos. Os atos de Deus, as respostas de Deus à oração é para criar para Deus um nome. Quando Deus atendeu os nossos antepassados lá no passado, foi para criar para si um nome. Quando Deus deu a fé para a pessoa fazer uma oração e até parar o sol e a lua, foi para criar para si um nome. Até as respostas às orações são para criar para Deus um nome. Mas alguém pega a história e olha a história e lê a história e não nega a história, mas o que faz? Pega e levanta aquele cara do passado e cria uma mentira em volta daquele cara do passado e leva muitos adeptos a adorar aquele cara do passado. Interpretação errada da história do nome de Deus no passado. Quando alguém fez uma oração, quando Moisés foi usado por Deus, não foi para Moisés tomar o lugar de Deus, embora ele nunca tenha feito isso, mas alguém na mão do diabo tentou fazer isso, e tenta colocar Moisés no lugar de Deus, e as pessoas então passaram a adorar Moisés. Não, mas foram mais além, passaram a adorar a serpente de bronze que Moisés tinha levantado no deserto. Por quê? Porque olha para a história do passado e não sabe interpretar a história do passado. Assim como olha para a natureza e não interpreta a natureza de acordo, assim olha para a história do passado e não interpreta de acordo. Tudo que Deus fez lá no passado foi para criar para si um nome. Mas quando Cristo estava ensinando os seus discípulos, Cristo diz assim: olha, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Comece a partir de agora a orar em meu nome, e tudo que vocês pedir será atendido na base do meu nome. Para quê? Para o meu nome se tornar conhecido na terra. Como Deus atende a minha oração, é para que o nome de Deus seja glorificado na terra. Deus está levantando adoradores que vêm até Ele com o interesse de glorificar esse nome. Não é para levantar um nome na
no prédio e dizer: olha, lá naquela igreja está acontecendo grandes coisas. Não é para isso. Embora se interprete de um modo errado e coloquem na frente de tudo a denominação que inventamos, que criamos, mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que o nome dele seja glorificado. Ele está disposto a atender às orações. As orações são alvo de promessas no Novo Testamento, que Deus vai atender a tua oração, mas para que o nome dele seja conhecido. Você está querendo se colocar com o salmista aqui, dizendo assim: olha, quão grande é o teu nome, quão admirável é o teu nome em toda a terra? Comece a acreditar que Deus vai mandar a resposta à tua oração, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Você está disposto a glorificar o nome de Deus? Quando nós recebemos o nome de Deus, nós recebemos junto com o nome de Cristo uma responsabilidade. Na oração que Cristo ensinou ali no Sermão do Monte, a oração do Pai Nosso, um dos pedidos lá que ele ensina é que o teu nome seja santificado. Você vai orando, começa a orar o Pai Nosso e logo de cara você pede para que o nome de Deus seja santificado, que o nome de Deus seja separado de tudo. Ou seja, a oração do Pai Nosso nos ensina que devemos ter um apreço muito grande por esse nome. Esse nome está na nossa responsabilidade, está na tua responsabilidade. Você sabe que se uma pessoa chegar para você e assinar uma folha de cheque em branco e dar na sua mão, você vai pensar: esse camarada não está muito certo do juízo não, hein? Você assinaria uma folha de cheque em branco e entregaria para alguém? Acho que não, né? Nem eu e nem você faria isso. Mas Deus deu para nós o seu nome. Você volta na história do povo de Israel. O povo de Israel era chamado pelo nome de Deus. E quando eles aprontavam, quem que levava a culpa? Deus. Quem que era blasfemado entre as nações gentias? Deus. E por que Deus era blasfemado entre as nações gentias? Por causa que o povo não estava levando o nome de Deus a sério, não estava agindo à altura da responsabilidade que receberam. Ter o nome de Deus é uma grande honra. Esse salmo aqui fala de uma grande honra. O homem recebeu uma grande honra, mas junto com essa honra existe uma responsabilidade. E ele vai continuar dizendo aqui, né? Olha, o versículo 2, se tudo liga um assunto ao outro, o que o versículo 2 liga com o nome de Deus? Ele liga a humildade. No versículo 2, nós vamos encontrar um pouquinho de humildade. O que ele fala? Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Mas esse nome tão grandioso, esse nome tão poderoso, agora está sendo ligado, interligado com uma criança. E criança vai me ensinar para mim, para você, sobre humildade. Vai ensinar para mim, para você, sobre dependência total, 100% dependente do pai e mãe. E o salmista está falando aqui que dessa criança Deus tirou um perfeito louvor, Deus tirou uma perfeição, de tal maneira que vai lá e vai fazer algo que somente Deus realiza, que é o julgamento. Coisa interessante, né? Um julgamento, e o julgamento, quando você começa a examinar o juízo, o julgamento dentro das Escrituras, nós encontramos que isso é um trabalho divino. Só Deus tem capacidade, tanto moral, força, como santidade, para executar o juízo. Mas aqui o salmista está interligando o juízo com uma criança, e isso com o nome de Deus. Engraçado, né? Muita gente pensa assim: olha, se Deus mandasse um anjo lá, a pessoa ia acreditar.
Mas as Escrituras falam o seguinte: olha, se alguém receber uma criança no meu nome, diz o Senhor Jesus Cristo, a mim me recebe. Nós estamos querendo que Deus manda um anjo, mas Deus manda uma criança e nós não recebemos porque é uma criança. Nós não estamos voltados para a humildade, não estamos ligados com a humildade, não estamos ligados com a dependência 100% de Deus. Para glorificar o nome de Deus, eu preciso depender 100% dEle. Eu preciso descer a um campo de humildade, onde eu dependo totalmente de Deus, eu tenho confiança totalmente nele. A criança, se o pai e a mãe não levaram o alimento, ele não sobrevive, ele não vive amanhã, ele não cresce, ele não vai viver o dia futuro. Se o pai e a mãe não cuidar desde o nascimento, e uma das coisas que nasce bem fraquinho é criança. Se cerca crianças de todo lado para diminuir a mortalidade infantil. E nós ainda não aprendemos que precisamos depender 100% de Deus. Precisamos entrar pelo caminho da humildade, precisamos entrar pelo caminho da dependência. Para glorificar o nome de Deus, precisamos depender totalmente dEle e a partir daí estar fazendo tudo para a glória dEle. Criança não tem aquele entendimento para fazer as coisas para se aparecer, não quer se aparecer, ela somente vive, ela não tem ainda aquele entendimento das coisas. Não pensa as coisas para o mal, não tem essa capacidade de estar pensando as coisas para o mal, e nós precisamos entrar por esse caminho. O interessante é que quando logo nós nos convertemos, nós até somos enganados, porque pensamos que todo mundo está no mesmo pensamento, na mesma fé, e acreditamos muito fácil. E depois, com o passar do tempo, perdemos aquela inocência da conversão. Por muitos problemas, muitas pessoas que nos enganam, pessoas que estão dentro da igreja, não tem nada com a igreja, vai nos enganando, vai nos minando, e nós vamos perdendo essa inocência. E colocamos a culpa em Deus, e nós precisamos nos arrepender e nos voltar, porque Deus quer que a gente seja menino na malícia. Que a malícia seja apagada de nós, que a malícia seja removida. E que essa autoconfiança também seja removida, que a gente aprenda a viver totalmente na dependência de Deus. E aí ele vai se voltar para a natureza novamente e dizer: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Diante dessa enormidade, nós reconhecemos que a criação de Deus é uma enormidade. Mas agora, como ele fez uma comparação com criança, e ele está nessa inocência da criança, ele está aprendendo a depender totalmente de Deus, aí ele olha para si mesmo e vê a sua insignificância, vê que ele não é nada, que ele é um pó, que ele é uma cinza, que ele é uma gota no oceano. Aí ele fala: olha, quem sou eu para Deus se lembrar de mim? Quem sou eu? Nos colocamos agora então no lugar da humildade, perguntando: quem sou eu? Quem somos nós? Ele faz uma pergunta: quem é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Que é o homem mortal em comparação com a natureza não animada, não os animais, mas os planetas, o sol. Você não vê essa natureza morrendo, essa criação morrendo, a não ser os animais que foram atingidos pelo pecado do homem. Aí você olha para tudo isso, mas quem é o homem? Será que o homem foi criado e foi largado ao acaso? Será que Deus agora não se importa com a sua criação? E você vai enxergar e ver nesse salmo que o homem foi criado com um cargo elevado na mão de Deus. O homem foi criado para gerenciar essa natureza. E você vai ver que Deus criou o homem para ser colocado diante dessa criação de Deus e dominar sobre essa criação de Deus.
De tal maneira que quando você começa a ler esse salmo aqui, não tem outro jeito a não fazer a reinterpretação do escritor aos Hebreus. E enxergar e entender que esse homem que está sendo falado aqui, não é simplesmente eu e você, mas é o Senhor Jesus Cristo. Se você não colocar esse salmo na figura e pessoa de Cristo, você não pode interpretar ele 100%. Porque essa natureza tão grandiosa, tão grande, que lá em Gênesis realmente Adão foi criado e tudo foi dado nome para as coisas através de Adão, Adão que nomeou todas as coisas. Mas quando você olha a história do pecado, o homem que caiu no pecado, a insignificância do homem, agora Deus não tem obrigação nenhuma com o homem, a única coisa que o homem merece é ser castigado, é ser expulso, é ser lançado no lago de fogo, a única coisa que o homem merece é a condenação. Mas para você começar a dar uma resposta positiva para essa pergunta, você tem que pegar então Cristo sendo a figura maior desse homem, o representante maior desse homem, e em Cristo se cumpre essa gerência, se cumpre essa dominância do homem sobre a criatura. Porque o escritor aos Hebreus assim interpreta, que todas as coisas agora então foi colocado embaixo dos pés de Cristo. Cristo tem domínio sobre todas as coisas. Cristo foi colocado então sobre todas as coisas. Se Adão foi colocado e errou e deixou de lado, agora Cristo não. Cristo foi colocado, Cristo acertou em tudo, Cristo acertou de cheio, Cristo não errou e agora Cristo toma a direção da raça humana. Cristo agora é aquele que está coroado de glória. Esse salmo fala de uma glória do homem, mas esse homem agora não é simplesmente a criatura humana, mas é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está assentado num trono de glória, esperando que os últimos inimigos sejam colocados embaixo dos seus pés. E quando tudo isso acontecer, então Ele mesmo se sujeitará a Deus, para que Deus seja tudo em todos. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo trata sobre a doutrina da ressurreição. E ali então nós vamos ter e aprender o que esse nome, sabe por quê? Se Adão era um tipo, Cristo é o antitipo. Se o tipo falhou e errou, o antitipo veio e acertou em tudo, e agora Cristo está glorificado. Embora o texto diga, afirme com razão, dizendo assim, olha, contudo pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Embora ele foi feito menor, e agora nós aplicamos isso a Cristo, por causa da paixão, para ele provar a morte em favor de todos, ele se fez menor do que Deus, ele se colocou numa posição menor do que Deus, mas como homem, ele foi até o fim, fez a obra até o fim, e agora foi coroado pelo Pai, e ele está agora num trono de honra, de glória e de louvor, esperando o momento chegar para voltar e buscar a sua igreja, e levar a sua igreja para morar com ele. Então nós podemos olhar agora para essa honra e essa glória dada ao homem e dizer, ela continua em pé. Essa glória que o homem recebeu lá no jardim do Éden continua em pé, não por causa de Adão, não por causa do povo de Israel, não por causa da igreja, mas por causa da obra perfeita de Cristo. Nós temos em Cristo agora o direito de subir no trono novamente, porque ele disse que aqueles que vencerem reinará junto com ele. Mas agora já não é mais por obra. Se Adão tivesse agido de maneira correta, seria por obra, mas agora não é mais por obra, agora é por graça, é por misericórdia, é por bondade. Nós pegamos a perfeição de Cristo e entramos diante de Deus através da perfeição de Cristo.
através de Cristo, através da obra consumada de Cristo, nós temos o direito de voltar novamente no paraíso. O paraíso que foi fechado, agora o paraíso é novamente reaberto e nós entramos, e a árvore da vida que Adão não provou o fruto, Jesus Cristo nos dá o direito de entrar novamente e comer dessa árvore da vida, porque essa árvore da vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós já estamos nos alimentando dessa árvore da vida. Nós já estamos experimentando essa árvore da vida. E chegaremos lá e encontraremos lá, porque é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ela dá a cada mês o seu fruto, e a sua folha também serve para a saúde das nações. Continuará a dependência que nós estamos aprendendo agora como criança aqui, lá como adulto, teremos o fruto de mês a mês, aprendendo. Você tem que continuar dependendo de mim, e lá não tem mais como fugir, não tem mais como fazer uma escolha errada, lá não tem mais como escolher nada errado, porque lá não entrará nada que contamine a nova cidade. E aí podemos então glorificar e bendizer esse nome. E glorificar esse nome. E terminar o salmo com o versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Continue admirando esse nome é admirável. Esse nome é tremendo. Esse nome abre portas, esse nome faz milagre, esse nome realiza milagre, esse nome cura doença, esse nome ressuscita mortos, esse nome ressuscitou a mim e a você espiritualmente, esse nome concede vitória para mim e para você. Que Deus te abençoe e te guarde.